Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à nossa entrevista com alunos RXZ. Meu nome é Eduardo Scarpari Gomes, eu sou mestre em Reiki Xamânico Estelar. Hoje aqui eu vou estar entrevistando a nossa aluna Cilei. Posso te chamar de vovó? Sim, que Posso? eu já sou bisa. A nossa vovó RXZ, a nossa vovó RXZ Isso. aqui. Vamos estar entrevistando ela aqui hoje. Então, Cirle, eu começo sempre com uma pergunta, primeiro, querendo saber um pouco mais quem é a Cirle, o que ela faz, contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória até chegar aqui. Quem é a Cirle? Quem é? Eu já falei um pouco durante o estudo, né? Eu sou uma pessoa que fui criada com muita luta, com muita dificuldade, em meio a muitos vícios de família, muita luta mesmo. E estudei com muita dificuldade, era para ser técnica de contabilidade, de repente, no segundo ano, virei o balde e passei a estudar enfermagem, que era o que eu gostava mesmo. E aí acabei me aposentando como técnica de enfermagem, né? Trabalhei durante 35 anos. E nesse período aprendi muito com os nossos irmãos, porque a gente tem que ser um pouco cuidador, um pouco orientador, pai, filho, amigo, né? E assim, às vezes eu chegava ali, eles estavam tão agoniados, eu conversava com eles, orava com eles, e eles acalmavam, né? Muitas vezes eu chegava no trabalho, os colegas falavam assim, ele, ó, tá esperando você para ajudar a partir. Então a gente ia lá, orava, e descansava também, né? Não é que eu ia mandar embora, mas a gente orava, pedia ajuda dos benfeitores espirituais, de Jesus sempre em primeiro lugar. E aí a pessoa às vezes estava naquela agonia ali e descansava, né? Outra hora acalmava, dormia, melhorava. Então, sempre fiz assim aquilo que eu gostava mesmo na área de enfermagem, mas eu aposentei muito cedo porque eu tive problemas de imunidade e eu vivia com problemas respiratórios severos, como tem até hoje. E tenho tratado, graças a Deus, com o reiki, eu estou me melhorando, né? Tenho outras terapias também, porque depois que nós terminamos o reiki, eu fui fazer shiatsu kido, fui fazer terapia corporal, oriental, tô, assim, eu não paro, né? E eu já tinha feito acupuntura, já tinha feito auriculoterapia, e aí hoje eu cuido da minha mãe, depois de aposentada, eu deixei minha casa para ficar aqui cuidando dela, embora nós sejamos várias irmãs, né? Mas quem se dedicou mesmo, por ser viúva, por não ter um compromisso maior assim, eu acabei ficando por aqui e estou aqui cuidando da minha mãe já há mais de 4 anos. E tenho trabalhado com reiki também, né? Muito pouco, igual eu te falei, não vou ser uma terapeuta, assim, porque não disponho de tempo e até de espaço. Eu, às vezes, tenho feito reiki à distância na caixinha, mas tudo aqui é debaixo dos panos, você sabe como que é para mim complicado, né? Tá aqui, ó, minhas coisinhas aqui, ó. Não dá para mostrar para você, tá meu bonequinho ali, minha caixinha, minhas pedrinhas, meus cristais. E assim, quem não pede para fazer o reiki, eu faço trabalho com as energias da fraternidade branca, né? Da luz solar, as cores de cada um. E aí eu envio lá para o lar de uma pessoa que eu sei que está precisando,
mesmo que ela não acredite, mas eu envio, vibro amor, vibro luz. E assim, estou indo. Depois da pandemia, eu fui obrigada a parar com as minhas atividades do centro, né? Eu já dirigi nossa casa por 9 anos seguidos. Depois parei, voltei a dirigir mais duas turmas de 3 anos. E aí sempre estive na diretoria, só que desde a pandemia eu não estou em diretoria nenhuma, só ajudo nas atividades. Sou uma trabalhadora mediúnica, né? Trabalho somente à sexta-feira e estudo à distância na quarta e no sábado. Há quanto tempo você trabalha esse lado mediúnico? Há muitos anos, Edu. Já tem. Ixi, eu estou com 70, né? Desde os 33 anos eu trabalho diretamente, assim, eu já trabalhava com os 33 anos, eu já trabalhava, fui de mocidade, coordenei mocidade, evangelização, trabalho de gestantes. Depois eu morava em São Paulo, quando eu vim para Goiânia de volta, aí eu comecei a trabalhar coordenação de palestrantes, coordenação de cursos, e trabalhar mediunicamente. E estou até hoje. Não pretendo parar, se Deus quiser. Que legal. E como que foi para você entrar nessa? Como é que você lembra o momento que você despertou essa questão da mediunidade para entrar lá na casa, para trabalhar lá 30 anos atrás? Você sempre foi assim uma pessoa médium desde a infância? Me conte um pouco mais sobre como é que foi esse processo até você descobrir, pô, vou entrar na mediunidade, vou trabalhar na mediunidade. Como é que foi esse processo lá Ah, isso atrás? aconteceu tão natural, porque assim, quando eu era criança, minha mãe era de Umbanda e eu tinha medo, eu não gostava. E aí, é, depois de um certo tempo, eu fui morar com minha madrinha, aí desliguei disso aí. Aí depois me tornei adolescente, eu já tinha uma visão diferente de espiritismo e fui então para a mocidade. Na mocidade eu comecei a estudar e comecei a despertar, né, a sensibilidade. E aí eu comecei a ajudar aqui e ali, tive uns problemas de obsessões bem severas, ouvia espíritos o tempo todo, eu estava escrevendo e começava a escrever coisas que não tinham nenhum sentido. E aí, depois que eu fui despertando, fui conversar com o presidente do centro, ele falou, filha, isso aí é psicografia, isso aí sua mediunidade está bem aflorada, né? E daí para cá eu nunca mais parei. Que legal. E tem alguma história marcante assim que você lembra dessa quando você começou a trabalhar a mediunidade, toda essa trajetória? Tem alguma história assim que, pô, aquele dia foi marcante para mim. Ai, Edu, não me lembro no momento, mas foram muitas coisas, né? Acontecendo, assim, igual muitas vezes o dia que o papai desencarnou, né? Foi assim, eu tive episódios de preparação do plano espiritual semana inteira, assim, me mostrando alguém sendo sepultado, alguém sendo velado, e eu procurava essa pessoa e não via quem era. E eu, para mim, era minha mãe. Aí, quando foi na véspera do desencarne dele, eu tornei a ter essa visão. Aí eu falei para minha filha ainda, nós estávamos em São Paulo, falei, eu acho que minha mãe vai partir e nós vamos ter que voltar para Goiânia para cuidar do meu pai. Aí era tudo trocado, minhas intuições, sabe? Minha filha ainda ficou grilada. Ah, quer dizer que se for outra pessoa, você não volta, né? Você só vai voltar se for a vovó. Eu falei, uai, ela ou ele, seja quem for, né? Aí fui trabalhar com aquele aperto no peito. E quando eu cheguei no serviço,
estava dando banho meus pacientes, era 9h30, 10 horas da manhã. Uma colega veio e falou: Sirley, estão te chamando no telefone lá em Goiânia. Aí eu já desci a escada correndo, falei: foi minha mãe. Aí, quando eu peguei o telefone, meu cunhado me falando, normalmente ninguém me ligava, e eu já falei assim: quem que foi? Aí foi minha mãe, e falou: não, foi seu pai. Aí, naquela hora, eu chorei um pouco, né, natural. Meus colegas vieram, me abraçaram, perceberam, os enfermeiros, médicos, tudo amigo, me abraçaram, e aí falaram, a minha chefe, chamou minha chefe logo, ela veio, aí ela se propôs a pagar o ônibus e disponibilizar para mim vir, né? Aí eu falei assim, não vou, porque o sepultamento é 4 horas da tarde, eu não tenho condição de levar meus filhos, então eu ir sozinha seria egoísmo e nem teria com quem deixá-los aqui também. Então eu não vou, eu vou continuar a minha vida e o dia que eu puder, se a minha mãe precisar, eu volto. Aí nesse dia eu cheguei no centro, esse dia foi bem marcante. Eu cheguei no centro, tinha uma palestra às 4 horas da tarde. Aí eu fui para o centro, cheguei lá, falei para o presidente do centro, isso aí me marcou, foi uma lição muito grande, porque eu cheguei naquela autopiedade, né? Aí falei assim, hoje eu não posso fazer a palestra. Ele falou, por quê, minha irmã? Falei, porque eu acabei de perder meu pai, ele está sendo sepultado agora. Aí ele falou assim, minha irmã? Se você pudesse ir lá, eu falaria, olha, eu vou lá em casa, eu vou tomar um banho, vou trocar roupa, eu vou fazer a palestra para você. Ele estava pintando o centro. Aí eu falei, aí ele falou assim, será que não seria uma forma de você estar perto do seu pai? Entra para aquela salinha, faz uma oração, pede a Jesus e aos benfeitores amigos para te ajudar. E aí você vai fazer a sua palestra. Na hora você pode até pedir uma vibração para ele. Aí eu fui para o salão nessa hora. E a minha colega dirigente, eu falei para ela, né? Aí ela fez uma prece belíssima e vibrou muita luz para ele, pedindo vibração a todos. E eu falei, como diz o Divaldo, não gosta de falar. Eu falei 45 minutos. E quando eu terminei de falar, ao centro tinha muita gente, umas 400 pessoas. Foi muita gente que veio me abraçar e falar, menina, eu queria ter a força que você tem, porque sabendo que seu pai está sendo sepultado lá e você dá conta de transmitir uma mensagem tão bela para todos nós. Então, esse dia foi, assim, modestamente, um dia bem marcante, porque eu superei a dor da separação, da perda, como muita gente acredita, porque eu não acredito que eu tenha perdido, apenas devolvi aquele que estava comigo emprestado, né, para o pai. E continuei a minha vida, e depois, alguns anos depois, eu voltei para Goiânia para cuidar da minha mãe. Cara, que história legal, né? E tudo isso é legal que vai aprendendo com a experiência, né? Vai se fortalecendo, a Cirle vai se fortalecendo emocionalmente, espiritualmente. É isso aí, cada É, vez mais, né? E são as dificuldades que nos empurram para frente, né? que legal. Por isso que eu não tenho medo de nada, eu enfrento tudo. O reiki mesmo, a minha sobrinha, ela fez o SUI, né? Aí ela falou, tia, vamos fazer isso aqui, tia, é muito bom, por que você não faz? Vai te ajudar, vai ajudar a cuidar da minha avó. Aí eu falei, não sei. Aí assisti umas aulas tuas, gostei. Falei, não, eu vou fazer. Foi Tive assim uma que... luta para mim fazer essa inscrição, porque eu não conseguia, a Hotmart não conseguia finalizar, você lembra? Eu lembro, E eu eu lembro. falava com você, eu não estou conseguindo, né? Não dava certo.
Aí, com muita luta, eu consegui, e aí tinha parcelar, e eu, no fim, não consegui parcelar. Quando eu vi, não sei o que eu aprontei, eles cobraram tudo de uma vez. Eu acho, Mas foi bom, porque assim eu fiz, não fiquei com encargos. já foi, já pagou na hora, já foi, acabou e não ficou parcelado, né? É, justamente, foi muito bom. E, assim, para te falar a verdade, esse curso eu me apaixonei. Me apaixonei mesmo. E, igual eu te falei, eu não pretendo ser uma reikiana, pelo menos no momento, não. Porque, embora esteja apaixonada pelo curso e tudo, eu não tenho disponibilidade, né? De tempo, de local. Às vezes, quando eu vou lá no meu apartamento, é muito corrido. Assim mesmo, eu fui lá esses dias, ainda fez dois envios de reiki. E hoje mesmo eu vou ter que dar um jeito de fazer um, não sei como. Mas mesmo não tendo tempo, você conseguiu ainda finalizar o curso, passar na prova, mesmo não tendo tempo, ainda conseguiu, né? E É, foi o tempo é questão de, assim, tipo, de prioridade mesmo, né? É prioridade, né? Quando você diz que não quer ainda se tornar, não quer atender ainda, porque tem outras prioridades mais altas, né? Outras prioridades principais ainda. momentâneas, né? Que é cuidado com a minha mãe, Isso. né? Aqui ainda tem netos e bisnetos. E às vezes eu assisto uma aula, como eu não vou assistir a palestra do centro na terça, eu assisto ela online. Às vezes assisto com o bisneto no colo, fazendo o menino dormir. Que legal, Assisto online depois, e aí vai. que legal. Tudo é assim. Ontem mesmo eu assisti um estudo muito bom. Eu estou sempre buscando, pesquisando, né? E eu gosto demais. Reassisti nossos estudos e, assim, cada vez mais eu gosto. As aplicações de Reiki que eu tenho feito, né? É, os ourinho, ourinho, ó, tudo quietinho. Mas me Ai, conta, como é que você contou um pouquinho ali de como é que você conheceu, como é que o reiki xamânico estrelado apareceu para você? Como é que apareceu, assim? Que é isso curioso. que eu tô te falando, a minha sobrinha estava assistindo e me incentivou a fazer. Aí ela Ah, queria que eu fizesse no nome dela. Eu falei, não, então eu vou fazer no meu nome. Depois, se você quiser, você faz. Aí eu fiz, nem tinha falado que eu tinha feito. Fiquei mexendo, mexendo, de repente falei, ó, já fiz a inscrição. Ela, você fez, tia? Fiz. Já estou fazendo o curso. caraca, que legal. E E ela uma vai coisa que eu fazer. acho, ela é terapeuta de Zui, ela tem a semente da vida, né? E a gente vai aprendendo tudo um pouco um com o outro. Que legal. Então Uma foi. coisa que, assim, no Reiki eu achei interessante, o problema das catarses, né? Depois, conversando com uma outra amiga, ela falou, não, amiga, são muitas as catarses mesmo, né? E teve gente que, inclusive, parece que até desistiu por causa das catarses, né? Na verdade, com o tempo vai acabando, vai passando. Mas eu tive também umas catarses bem bravas. Porque a gente sabe que nós temos as nossas reminiscências, né, Edu? Então, aí vai jogando para fora. Exato. É o que o reiki faz. Ele vai botar para fora aquilo que há muito tempo a gente está escondendo embaixo do tapete. E às vezes ele Justamente. mostra e a pessoa não quer resolver. E ela não quer resolver, e ele vai mostrar. Porque hoje a gente está aqui aprendendo autoconhecimento, e autoconhecimento não é. Às vezes o autoconhecimento mexe com uma ferida nossa. Vai mexer. Justamente. Então, se a pessoa não quer mexer com a ferida, o lugar dela não é aqui. Se ela quer continuar com a vida dela do jeito que tá, continue na vida do jeito que tá. Mas agora o reiki
tanto a mediunidade também, quanto as Ah, palestras. não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Você faz as palestras lá no centro também, e as palestras, às vezes, é um soco na cara para determinadas pessoas. Para Às mim vezes, mesmo, porque o primeiro que fala é ó, o ouvido que está mais próximo da boca, né? exato, é isso mesmo. E, então, o autoconhecimento, sim, é fundamental, essa cura emocional é fundamental para quê? Para a gente ter uma vida mais saudável lá na frente, para a gente ter uma vida mais duradoura lá na frente, para a gente viver com mais paz e harmonia lá na frente, Menos ansiedade. menos Isso aí me ansiedade. ajudou demais, viu? Melhorei muito, muito. Eu vivia muito ansiosa. E agora eu estou bem mais tranquila, graças a Deus. Tive um período que eu estava com medo de tudo, né? Medo de sair de casa, medo de pegar infecção, isso e aquilo. Agora eu continuo me cuidando, mas eu não tenho mais aquele. Já estou bem mais segura, bem mais tranquila. Isso tudo depois da aplicação do reiki. Depois, então Isso. me conta mais um pouco aqui, já pegando esse gancho, como que foi o teus 21 dias, assim, da aplicação de reiki? Foi muito bom. Eu não tive muitas catarses assim durante os 21 dias. Eu tive depois, entendeu? E acho que chegou alguém ali, só um minuto, Edu. Você Ok, espera pode ficar, só um minutinho? ok, Só um minutinho. pode ficar à vontade, eu vou desligar, pode ficar à vontade. Entendeu alguém ali? Eu só desliguei o teu, só liga o microfone. Ah, Isso. eu esqueci, né? Aí eu desliguei. Então, voltando aqui um pouco, então, Sim. vou te perguntar aqui, quem era a Shirley antes de fazer a autoaplicação do reiki? O que, que ela sentia? Como é que é você antes? E como que é você depois das autoaplicação dos 21 dias? Me conte quem era você antes e quem é você depois. É igual eu estava te falando, né? Eu antes tinha muita ansiedade, muita insônia, muito cansaço. E assim, eu tinha medo, né? Medo disso, medo daquilo, medo de sair, medo de
até de falar, né? Hoje eu me sinto mais solta, me sinto mais à vontade. E até por centro, eu não estava indo com medo de contágio e tudo, né? Agora eu voltei aí, mas só assim, não posso ir mais vezes por causa da minha mãe. Aí eu vou uma vez na semana e as outras vezes eu estudo em casa. E assim, nos primeiros dias que eu fiz o reiki, eu não senti nada. Depois eu comecei a sentir algumas alterações, né? Aí eu fiz aplicação deitada, fiz aplicação sentada, e cada vez eu me sentia melhor. Aí de repente começou a me dar dores, cansaço, dificuldades respiratórias. E eu tomando remédio, tomando remédio, tomando remédio, mas depois eu fui percebendo que não era, que era mais, era as catarses, né? E agora, graças a Deus, eu estou bem mais forte. Teve um período que eu não me alimentava direito, acho que você lembra que eu fiquei magrinha, né? Aí agora eu dei uma, encheu um pouquinho, né? Melhorei para alimentar, melhorei para dormir. Só não durmo direito o dia que a minha criança não me deixa dormir direito. Mas está tudo assim, caminhando para melhorar, né? Aí eu tenho feito as aplicações quando eu saio na rua, na praça. Às vezes quando eu acho que tem algum risco, eu me cerco com mercaba quadrante. Até queria te perguntar sobre isso, porque teve uma colega, não vou citar nomes, ela falou que não deve baixar, fazer o Mercaban quadrante, que é perigoso, que é um portal, que não sei o quê. O que você me fala disso? Então, isso é muito percepção de cada um. Eu já vivenciei várias coisas de portais e tal, perante a mediunidade também, tudo. E eu entrei numa conclusão. Quem vai definir é a pessoa. Você sabe disso. Aham. Quem define onde quer chegar é a pessoa. Quem define quem quer acessar é a pessoa. Então eu citei isso. Só que É, às vezes, porque eu, só que eu às até vezes falei com ela, né? Falei, olha, ele sempre disse assim, eu às vezes perguntava para ele, eu não estou muito bem, você acha que eu posso aplicar assim? Você, Cília, é que vai saber o seu tempo, o seu momento, não era isso que você falava? é isso. Então, às vezes até me procurava e falava, olha, não estou muito bem, né? Vamos deixar eu ficar mais forte, aí nós vamos fazer sim, como eu fiz em algumas pessoas. Mas eu esperei eu me melhorar mais, né? E aí essa pessoa disse que ficou muito ruim, mas também ela mexe com um monte de outra coisa, é complicado. Talvez, Você sabe disso, você sabe, você trabalha com a mediunidade, você sabe como é delicado. Então tudo vai a partir aqui, ó, da nossa intenção. É é, a gente que escolhe, a gente que define o que a gente quer vibrar, o que a gente quer atrair. Não muda nada do mundo físico para o mundo espiritual. As pessoas que a gente atrai no mundo físico perto de nós, as pessoas que a gente vai atrair no mundo físico perto de nós, é a mesma coisa das pessoas que a gente vai atrair no mundo espiritual. É a mesma também vibração. É a mesma vibração. é a sintonia, né? É a sintonia. Aí, no caso, igual, tenho feito do Reiki na caixinha, né? E isso aí não tem nada, não vai afetar em nada. Terminou, feito, está feito, e agradece, tudo bem. Tudo bem, faz 3 anos que eu faço isso. Nunca te afetou em nada. Nunca me afetou nada. Antes eu era muito mais afetado. Antes, 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 quando comecei todo esse caminho, era muito mais afetado. Porque hoje quem determina, quem escolhe sou eu. Eu que vou determinar. Então, o meu foco hoje não é mais um foco olhar para coisa ruim ou ficar focando. Não, meu foco é sempre para frente, para Para luz, frente. para frente, para Uhum. luz, para frente, para luz.
Porque quando a gente foca, quando a gente fala demais da outra coisa, vai expandir aquilo. Então aqui, ó, É, foco para frente. nossos pensamentos geram sentimentos, né? Emoções em nós e aqueles que estão próximos a nós. Então, Exato. isso ontem ainda falei com um pirralhinho aqui. Falei, olha, meu filho, pensamento é força criadora, força muito importante. Se eu penso no bem, eu crio uma atmosfera de luz em torno de mim. Se eu penso no mal, eu crio uma atmosfera negativa. Eu me sintonizo com as, a, o trevas, né? Porque nós pegamos ele que abrindo umas coisas na internet muito feia. E aí eu falei para ele, falei, olha, cuidado, meu filho, cuidado, porque luz e trevas, né, são a mesma coisa. São duas moedas, cada uma com o seu lado, depende do lado que nós escolhemos. Então, é isso aí. Se eu penso negativamente, sou uma pessoa, eu brigo demais com minha mãe, porque eu falo, mãe, seja mais positiva, seja menos negativa, né? Cada dia tem uma coisa, cada dia tem uma dor, então tem que pensar mais, confiar mais em Deus, saber que tem coisas que faz parte. E uma coisa você vai concordar. Se a pessoa tem intrigas com pai, com mãe, com irmão, não se aceita, não é por causa de um portal que aquilo está acontecendo. Não é por causa de um símbolo que aquilo está acontecendo, que está acabando com a pessoa. E sim as coisas que a pessoa precisa resolver. Que a pessoa precisa olhar para dentro dela, resolver, ressignificar isso, a culpa, o ressentimento, a raiva. Porque esses sentimentos que vão atrair. Não é porque você está abrindo um portal, você está fazendo alguma coisa. Em si, quando você começa a aplicar o reiki vai jogar para fora todos esses sentimentos, vai te mostrar que você precisa mudar, você precisa ressignificar, ele vai te mostrar. Se você colocar para baixo do tapete, é mais emoção que está colocando para baixo do tapete. Chega uma hora que isso estoura. Isso aconteceu comigo no começo da minha jornada. Eu não queria olhar para as minhas emoções. Então, o que eu fazia? Eu procurava um profissional para retirar os espíritos obsessores de mim. Tá, ia lá, tirava. Mas isso continuava um ciclo vicioso, porque eu não olhava para aquelas emoções que eu tinha que olhar. É, Então, daqui 2, 3 semanas, estava lá de novo aquele encosto. Aí, daqui 2, 3 semanas, estava lá aquele portal aberto de novo. Mas não era esses encostos o culpado. Não era um portal aberto o culpado. E sim eu que não queria olhar para aquilo que eu precisava resolver. na verdade, a obsessão é a ação de um ser observando as nossas ações, né? Então, eles vão observar o sentimento, as emoções, as nossas explosões, né? Os nossos nervosismos, as nossas revoltas, as nossas inimizades, e tudo isso aí é que vai gerar sintonia. E a cura só vai depender de nós. É Não isso. adianta eu culpar os espíritos, culpar obsessores, coisa de demônio, não. A gente vê nesses filmes aí que estão, essas novelas mesmo que passa aí, aquela de Jesus, né? Vê que ali, enquanto tem uns trabalhando com amor, uns servindo, o espírito revoltoso, né? O inimigo, como diz alguém, tá lá observando e cutucando o tempo todo. Ó, faz isso, faz aquilo, né? É bem assim. Então, hoje o meu foco não é olhar mais para essas questões de obsessores, toda essa. Não, meu foco é olhar eu, Edu. O que o Edu posso melhorar? O que eu preciso resolver na minha vida? Então, quando eu mudei essa visão, parou esse ciclo vicioso de encosto, de dor nas costas e peso. Parou, acabou, Pois é. acabou. Porque eu comecei a olhar para mim, que é eu que tenho que olhar para dentro de mim, eu que preciso melhorar. Então, é isso que eu passei na turma do Lobo, só que daí cada um absorve de uma forma.
Cada um vai absorvendo de uma forma, cada um vai entender de uma forma. Mas é muito mais fácil a gente colocar a culpa nas coisas externas do que a gente olhar para nós. E falar nisso, eu estava vendo, você já está na outra turma, na terceira turma, já vai para borboleta? É, tá vindo a borboleta aí já. Eu queria ter entrado na da coruja até hoje, não consegui. Vai vir a borboleta aí agora. Eu vou botar o acesso lá no grupo. Se Pois você quiser é, eu vou participar. pelo menos entrar nas mentorias. Eu queria ter participado das mentorias, que a gente aprende muito, né, nas mentorias. Então você tem acesso a elas da coruja. Tem todas lá disponível para você. Tá lá no módulo final. Lá, se você rolar bem no final, lá tem as mentorias disponíveis. Tem, né? Tem várias coisas diferentes lá. Assiste a partir da mentoria 2. É, A 1 é a eu- boas-vindas. Assiste da mentoria 2 que tem bastante coisa legal. Tem o método novo de animais de poder, tem de novo, os elementais. Eu pegando os testes elementais e fazendo análise. Bem legal mesmo. E tem essa última que eu fiz agora, de sessão de reiki na prática. Mostrei na prática mesmo. Eu peguei a minha noiva, fiz um estudo de caso em tempo real, aplicando reiki Ai, que nela. bom. Tem bastante coisa legal e diferente lá para assistir na Eu vou mentoria. entrar lá e vou assistir. Perfeito. Mas voltando um pouco, fechando esse parênteses aqui da questão que a gente estava abordando sobre portais, que você me perguntou, só queria te deixar claro sobre isso. Fez sentido o que eu te passei? Fez, fez. Compreendido. Não, eu já tinha essa visão, né? Inclusive, eu conversei com a pessoa, ia lá, eu até saí do grupo, eu não estou mais e tal, e eu falei, olha, eu acho assim, que ele não nos obrigou a nada e ele deixou claro que era o tempo de cada um de nós, né? Então, dependeria da gente saber quando, como poderia fazer a aplicação ou não. Exato. Isso mesmo. Eu sempre deixo muito aberto para cada um que entra, muito à vontade. Ai, que cachorrinho. Ai, meu Deus, chegou gente de novo. O povo hoje está perturbando. Não, acho que é meu genro. É meu genro e o neto. Ai, Deus. Perfeito. Vamos continuando aqui, então. Qualquer coisa eu apago o volume aqui, tá? Fico Tá, só te ouvindo. perfeito. Então, Cília, vamos lá. Você disse que me conte mais um pouco se você já fez a aplicação na sua mãe, como que ela se sentiu, como ela reagiu, ela aceitou o reiki? É, ela tá... Peraí, só um minuto, Edu. Perfeito. Ela é muito confusa, né? Aí você não tem muita noção, não. Eu faço mais discretamente, igual eu te falei, entendeu? Mas eu vejo que melhora bastante. Às vezes eu faço no banho, né? Durante o banho, quando está dormindo. E aí ela tem melhorado bastante. Você Até consegue... esses pirralhinhos ali também têm melhorado bastante, os titios. Só quando Você, chega gente aí que eles dão uma bandeira daquelas. você consegue ver as melhoras nela, assim, alguns sintomas de melhoras, assim, que você consegue Sim, descrever? inclusive ansiedade, dores, né? Já melhorou bastante, bastante mesmo. E assim, para alimentar, né? Também melhorou bastante. Ah, tem 95 anos, né, Edu? Tá quase. Tá quase. Volta a ser bebê. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Você chega a aplicar reiki na comida, na água para ela? Uhum, também. Isso aí eu Perfeito. faço para todo mundo. E me conte mais sobre os pirralhinhos. Você já aplicou reiki neles? Direto. Não tô te falando que eu aplico, ó, que eu chego cedo, eles estão deitados no sofá, e eu vou lá, brinco com eles, né? Aí faço ourinho, ourinho. Tem dia que eles me olham assim, acho que eles estão vendo alguma coisa, que eles olham assim para mim e fica, sabe? Porque eu acho que, vê, hoje foi uma coisa incrível.
Ontem e hoje. Ontem entrou um bem-te-vindo na cozinha enquanto eu estava fazendo almoço. E eu levei um susto, achei que era outra coisa. De repente ele entrou e saiu correndo. Aí hoje tinha dois ali no poste e eles cantavam, sabe? E eu fiquei lá fora olhando eles e eles lá também olhando. Aí ficaram quietinho. Então, o animal de poder que mais me aparece é o cachorro e o gato. Aqui meu cachorrinho. Sempre às vezes aparece os dois. Ah, legal. Entendeu? Direto, direto. E, e aí, quando eu vou fazer a aplicação, eu sempre envio, né? O rei que envia o cachorro, o gato, o lobo, né? Aí eu classifiquei tudo, né? Minhas coisas estão aqui arrumadinho, mapeando as emoções, dos chakras. Eu mapeei tudo, xeroquei, plastifiquei, tá tudo aqui. Aí, assim, o dia que Deus permitir que dê para mim trabalhar, se der mesmo, pelo menos eu já estando ajudando um e outro, já é importante, né? Que legal, Hoje Cília. mesmo tem uma coleguinha lá que está com problema, ela está com problema de ansiedade, pânico, mas ela eu preferi, assim, que, como ninguém pediu essa semana, eu preferi atender ela sozinha, sabe? Eu vou tentar, inclusive, fazer um atendimento online com ela, apesar que preciso ter muita serenidade para fazer isso, porque ela está com mediunidade muito aflorada. Aí junta as duas coisas, né? Então, você tem que trabalhar o lado emocional e o lado espiritual. E aí precisa ter tranquilidade. Aí não sei se esse Pialin vai ficar aqui hoje, se ficar, não tem jeito. Que É legal. complicado. Que legal. Então você se bota à disposição para uma pessoa que estiver assistindo isso aqui, querer uma ajuda mediúnica, um direcionamento, você coloca à disposição para estar ajudando? Sim, só que eu vou ter que, a pessoa vai ter que ter paciência para me agendar, porque esse tipo de atendimento eu acho melhor eu fazer à noite e um pouco mais tarde, né? Aham, Ou então lá na minha casa, quando eu puder ir lá. perfeito, perfeito. Então é só para a gente deixar. Então, você que vai estar assistindo aqui, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo, se você quer algum aconselho, aconselhamento, direcionamento com a Cília, pode deixar aqui embaixo o contato, que eu depois eu passo o contato dela para você, quem está assistindo aqui. Ah, e essa moça que você vai atender, você não consegue levar na casa e atender amanhã? Amanhã é sábado. Lá na nossa casa, Isso. ela lá já está sendo atendida, né? Ah, ela já está sendo atendida lá. Lá ela já está sendo atendida. Aí eu falei que eu ia tentar ver se ajudava melhor, porque ela, mesmo sendo atendida lá, ela continua. Ontem ela foi para o psiquiatra, e aí já entra com medicação, aí já diz a mãe dela que ia fazer uma medicação bem leve para não ter que sedar ela, porque diz que ela está ficando assim muito agitada. Teve um processo incorporativo em casa na quarta-feira e ela ficou muito assustada, todas duas, né? Ficaram muito assustadas. Uhum. Aí pediu para a gente fazer, eu falei, olha, eu preciso ter muita calma, preciso ter espaço, né? E um ambiente para trabalhar tranquilo. Perfeito. Horário, ambiente propício, porque você não pode fazer em qualquer lugar. Aqui você já viu como que é? Cachorro que late, é menino que chora, menino que grita, é minha Casa mãe de que vovó. chama, é almoço que tem que fazer. Casa de vovó. É casa de vovó. Casa de vovó, isso Mas aí. a gente já tá finalizando aqui, tá? Só duas últimas perguntas finais, só para estar auxiliando as pessoas aqui, que é o seguinte: conta algumas dicas aqui que você faz quando se tem muito preconceito, quando não tem muita aceitação do reiki. Como que você faz a aplicação de reiki?
mesmo as pessoas não aceitando muito? Como é que você faz Aí eu algumas tipo? só projeto as cores, porque igual eu tenho uma sobrinha que ela tem problema, precisaria, mas acho que ela tem um preconceito, porque ela sempre, não tem horário, não sei o quê, porque ela mora em Portugal, né? Aí no começo ela disse que queria, depois desconversou total. Aí eu fico projetando energias só, né? Porque que já é muito, porque a gente sabe que a energia é inteligente, nada é por acaso, feito é melhor do que perfeito. Então, eu vou trabalhando isso aí, e aí eu coloco um incenso, faço uma oração, evoco o Merkaba quadrante, o vibro luz, né? E aí eu envio energia de cura para a casa dela, né? Para que ela possa receber essas energias e que, se for permitido por Deus, que ela possa receber. Aí Ótimo. é o que eu tenho feito. Tem uma outra amiga também que ela parece que é meio avessa e eu faço também da mesma forma, só vibro luz. Outros que são evangélicos, que não gostam, né? A gente vibra luz, vibra amor, porque o amor é a força mais poderosa, né? E a energia de cura. Ótimo. E só para a gente finalizar aqui, Cília, eu gosto sempre de ressaltar isso. Você disse que no começo tava com uma preocupação de não conseguir mexer em toda a tecnologia, né? Em questão tecnológica. Eu tenho esse problema severo. Mas eu tenho de dizer que você se saiu muito bem. E me conte um pouco mais como que foi para você isso e realmente quando começou a fluir e você percebeu, opa, tô dominando. Conte um pouco mais como é que foi essa tua. É um que ensina aqui, outro que ensina ali, né? E assim, até no início do reiki você me ajudou também bastante. Minha sobrinha me ajudou bastante, ela tem me ajudado muito. Então, eu ainda apanho muito, igual vou printar, eu tenho medo de printar, o celular parece aquela caretinha, sabe? E aí atrapalha tudo. Aí tem que um vir mexer, meu irmão outro dia teve que mexer e tentar arrumar para mim. Então, até printar eu tenho dificuldade, que eu queria enviar, né? Às vezes o que aparece, tem vezes que aparece um cachorrinho assim, um gatinho em cima, muito lindo, e eu quero printar para mandar, e eu vou. Aí eu passo a desligar. Mas eu vou aprendendo, né? Vou apanhando com a tecnologia. Inclusive, eu quero fazer alguns envios, mas é online, não só na caixinha, entendeu? Ah, você pode, sabia que você pode entrar no próprio, Pode falar. você pode entrar no próprio WhatsApp. Você pode entrar no próprio WhatsApp e dá para 10 pessoas ao mesmo tempo. 10, 20 pessoas, dá para botar na própria ligação do WhatsApp. Só tem que ligar o microfone agora. Eu sei que tem que. A gente pode pôr 8, 10 pessoas, né? Nós participamos do estudo sábado, tanto pelo Meet como pelo Zoom. Na quarta é pelo Zoom, no sábado pelo Meet. E a gente tem grupo de 8. No grupo de sábado, semana passada, nós chegamos um grupo de 11, aí eles não deixaram, teve que mexer lá, não sei o que que ela fez, que aí conseguiu, mas não estavam cortando. Mas dá para fazer no próprio WhatsApp também. Né? É, no próprio WhatsApp dá para fazer. Não precisa nem ser pelo Google Meet, nada. É só você fazer uma videochamada no próprio WhatsApp, que também dá para botar umas 10 pessoas também no WhatsApp. No próprio WhatsApp, Isso, no próprio WhatsApp. eu vou ver com a minha neta, minha sobrinha, minha neta, elas devem saber, aí elas me ensinam. É, no próprio WhatsApp dá para fazer. Dá para fazer mesmo. É, mas só finalizando aqui a questão da tecnologia, a Shirley ela estava com medo de não conseguir dar conta de tudo, mas ela foi uma das alunas mais comprometidas, uma das alunas mais empenhadas, fez o passo a passo, me surpreendeu mesmo. Eu achei que eu teria que eu achei, ser bem sincero contigo, eu disse, não, eu
para ela eu vou ter que ter um atendimento especial, eu vou ter que acompanhar ela mais específico, porque eu acho que ela não vai conseguir mesmo. No começo eu pensei isso, mas depois você foi me surpreendendo. Você foi muito bem. Mas Foi eu acho muito. que é porque já tinha um certo conhecimento nessa área, igual sobre os chakras, né? Aham. A gente trabalhou com cromoterapia há mais de 30 anos. Ah, Então, assim, eu trabalhei na área inclusive, de coordenação da cromoterapia lá em São Paulo. Depois eu cheguei aqui em Goiânia também, trabalhei, né? Acho que mais de 10 anos na nossa casa. Então, assim, já tem uma boa base nessa área, né? Que já perfeito. ajuda muito. Perfeito. E você assistiu todo o curso pelo celular? Tudo, Pelo celular. tudo. E eu não perdi uma mentoria. É isso mesmo. E É, reassisti as aulas não sei quantas vezes e reassisto até hoje. ótimo. E como foi para você essa questão do suporte, essa questão de apoio? Você esperava que ia ser tudo isso? Não, realmente achei muito bom. Acho que o seu apoio é muito grande, a orientação não faltou, né? E sempre que eu precisei, você estava ali atendendo de imediato, e foi muito importante. Eu via os colegas também, né? Sempre. Inclusive, eu quero agradecer muito, Edu, porque aquelas aulas sobre os cristais foram lindas, né? Maravilhosas. E ajuda muito. E a sobre as cores, né? É da Josiane, né? A Uhum. Josiane. Isso. Então, foram muito, muito bom. Foi, assim, um bônus muito grande para todos nós. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Perfeito. E caso você queira também se aprofundar na formação dos sete raios, ela também faz formações dos sete raios. Aí é só você mandar um WhatsApp para mim ali que eu passo o contato dela para você trocar umas ideias com ela, tá? Tá bom. Um convite também aqui que vai ficar aí se você quiser ou não, no teu sentir, de você trazer uma palestra. A gente pode combinar um dia, fazer uma palestra, você falando sobre um pouco sobre mediunidade. Ah, Trazer eu uma, posso preparar. trazer uma palestra falando sobre mediunidade, o início da mediunidade, como começar a proceder, para onde ir, quem encontrar, com quem conversar. Trazer uma palestra dessa para a gente deixar dentro do curso, para todas as pessoas que estiverem entrando, elas terem um direcionamento, fazer uma palestra mais específica sobre isso e a gente deixar lá como um bônus também, estilo os sete raios, estilo o, os cristais, para estar agregando na caminhada das pessoas que estão a vir e as pessoas que estão lá sobre isso. Você topa fazer uma palestra sobre essa, sobre mediunidade? Eu topo, mas você me dá um tempo para me Ah, preparar o e para mim tempo, poder fazer lá em casa, que aí eu faço sossegado, porque não dá para fazer, ficar interrompendo igual aqui, né? o tempo que você precisa. O tempo Então, é tá seu. bom, O tempo é seu, sem pressa e sem pausa. É o meu lema, sem pressa e sem pausa. O tempo tá é ótimo. o seu. Então você pode ir se organizando. Aí quando você estiver pronto, você só manda um WhatsApp para mim. Edu, tô pronta a palestra, vamos agendar um dia. Manda aí que a gente agenda e se der certo a gente faz já com a turma ao vivo junto, ou senão a gente faz desse modo aqui. E depois eu Tá bom, disponibilizo ela gravada, tá? Mas no teu tempo, o convite está feito, fica no teu tempo mesmo, tá joia. tá joia? Tá, Cília, muito obrigado por você topar essa experiência aqui, essa entrevista, foi muito gratificante conversar com você. Obrigado do fundo do meu coração. Você tem acesso a 3 anos à plataforma do curso e você pode estar, enfim, conforme você vai fornecer essa palestra para mim, eu vou deixar o acesso vitalício para você. tá bom. Aí você vai Essa é a minha deixar, obrigada, você vai deixar aí essa palestra gravada lá no, a entrevista de hoje? é, A essa entrevista de hoje, entrevista? essa entrevista de hoje eu vou estar divulgando nas redes sociais, lá no YouTube, lá Ah, no, tá, no Instagram, no Facebook, eu estarei disponibilizando lá essa entrevista, tá? tá bom.
E o seu acesso eu vou deixar como presente, que você vai fornecer essa palestra para mim. Vou deixar como acesso para você aqui, vitalício para você. Acesso ao curso, acesso a todas as reciclagens, quando você sempre quiser. Nossa, que maravilha, obrigado. Vou preparar com muito carinho, tá bom? Certo, eu que agradeço do fundo do meu coração. Um lindo final de semana, muita paz, muita prosperidade para Muita você. paz para você também, para todos nós, tá?